Fala pessoal, meu nome é Pedro Fidelis. Se você já me segue no Instagram, você sabe mais ou menos o que é que eu faço, né? O que é que eu sou. Eu sou delegado de polícia aqui em Pernambuco e também faço mentorias para concursos públicos lá no Dentro das Vagas. E nesse vídeo eu vou falar um pouco de algumas das estratégias que eu utilizei para ser aprovado para delegado de polícia, estudando apenas um ano e sozinho. Eu comecei a fazer concursos públicos aos 17 anos de idade. Aos 18 eu já havia tomado posse no meu primeiro cargo efetivo. E a partir daí eu comecei também a faculdade de Direito, me formei, fiz a OAB, então decidi focar para as carreiras policiais, mais especificamente o cargo de delegado. Os motivos que me fizeram escolher o cargo de delegado principalmente foram dois, né? Por ser na minha área do direito e também por não exigir os 3 anos de atividade jurídica. Alguns estados ainda não exigem e na época em que eu comecei a estudar, o meu estado, né, aqui de Pernambuco, também não exigia. Acabou passando a exigir posteriormente. Graças a Deus eu já possuía os 3 anos de atividade jurídica e pude tomar posse quando fui convocado. Bom, mas o que eu fiz para conseguir ser aprovado em um ano estudando sozinho? Quais foram as estratégias que eu utilizei? Bom, pode parecer óbvio, mas é uma coisa que muita gente ainda erra nesse quesito, né? Que é focar em apenas uma área. A primeira coisa que eu fiz foi, vou começar a estudar para delegado e vou estudar para isso até eu conseguir a minha aprovação. Porque antes disso eu acabava fazendo vários concursos, muitas vezes as matérias não eram semelhantes, né? Outras vezes sim. O estopim foi quando eu fiz um concurso aqui no meu estado e esse concurso tinha 9 vagas e eu fiquei ali mais ou menos 12º, 13º. Por causa de uma questão eu não entrei. Então tenho suspeitas de que aquilo ali foi fraudado, mas enfim, foi bom para mim porque a partir dali, no dia seguinte, foi quando eu comecei a estudar para delegado, né? Ainda me lembro. Foi quando eu disse, a partir de agora eu vou estudar para delegado e só vou parar quando eu conseguir a aprovação. A segunda estratégia que eu implementei nos meus estudos foi saber exatamente o que é que eu vou fazer durante a semana inteira. Isso foi fundamental para que eu conseguisse evoluir. Se você faz um estudo desorganizado, você não consegue evoluir da forma adequada. Você vai acabar estudando uma matéria mais do que a outra, vai acabar esquecendo alguns assuntos, não vai revisar os assuntos que você já viu adequadamente e isso com certeza vai te prejudicar. Eu tinha metas definidas, já sabia o que eu ia fazer no dia e nos dias posteriores, né? Já sabia como dividir o meu estudo da doutrina, o meu estudo da letra de lei e o meu estudo da jurisprudência. Então isso aí me forçava a sempre cumprir sem procrastinar, porque se você deixa as coisas desorganizadas, você acaba dizendo para a sua mente que não tem problema se você não cumprir aquilo ali no dia correto, você pode deixar para depois. E você tendo já a meta do dia e a meta dos dias posteriores, pelo menos comigo, acontecia de pensar, se eu não cumprir isso aqui hoje, eu vou acabar acumulando e amanhã vai ser bem pior. Eu vou ter que fazer o que eu deixei de fazer hoje e o que eu vou ter que fazer amanhã. E isso vai acabar me atrapalhando e eu não vou conseguir cumprir as metas de acordo com o que foi planejado. Terceira estratégia, coloquei minhas metas como prioridade. Eu não fazia nada que não tivesse já agendado, que eu não tivesse como me organizar para poder estudar primeiro e depois fazer aquilo ali. Não tinha esse negócio de, vamos ali, agora não. Se não tivesse já previsto nos meus horários, eu não ia. E o estudo sempre era a primeira tarefa do meu dia, né? Eu sempre procurei colocar logo no início do dia para que eu conseguisse realmente cumprir tudo aquilo que estava planejado. Se você começa a estudar durante a tarde ou no período da noite, a chance de você não conseguir cumprir aquilo ali aumenta muito. Em quarto lugar, eu adquiri os materiais certos para poder fazer uma preparação eficiente. Eu me lembro que no começo dos meus estudos eu acabava utilizando materiais ruins, como apostilas de banca de revista ou livros de doutrina jurídica não apropriadas para concursos públicos, né? Aquelas que têm citações de modo excessivo, que o doutrinador ele não está preocupado em citar as doutrinas majoritárias, né? Mas sim a opinião dele sobre cada instituto jurídico. Você sabe que na prova você não vai cair o que um doutrinador pensa, né? Geralmente vão cobrar um entendimento majoritário e um entendimento dos tribunais superiores. Então você tem que se ligar nisso aí. Em quinto lugar, procurei utilizar estratégias que me deixassem sempre um passo à frente da minha concorrência. Como, por exemplo, não utilizar videoaulas. Isso aí eu posso até explicar depois, mas se eu utilizo materiais escritos, eu acabo sempre aprofundando um pouco mais e ganhando tempo em relação àquela pessoa que vai estudar com videoaulas. Eu também não fazia resumos. Eu tinha a minha própria forma de resumir o material, né? Quem me segue no Instagram, quem já leu o meu e-book gratuito sabe, né? Que é fazendo marcações. E também utilizava legislação e jurisprudência em áudio.
Porque quando você escuta, você acaba estudando aquilo ali de maneira muito mais rápida se comparado com uma leitura, né? Pelo menos assim acontecia comigo. Também nunca pisei em cursinho presencial durante a minha preparação. Eu tenho várias razões para convencer você de que cursinho presencial não é tão válido. É muito melhor você estudar em casa. E também eu estudava todos os dias, não tinha folgas programadas. Pode até parecer um pouco paranoico, né? Mas isso não fazia nenhum mal para mim. Porque o foco realmente era conseguir evoluir para alcançar o nível ideal para ser aprovado, né? Então, os finais de semana, os feriados não faziam nenhuma falta. Se você sente necessidade de folgar, então faça, né? Porque não adianta você forçar uma coisa que vai te prejudicar. Como não me prejudicava, então eu estudava assim todos os dias, sem folgas. Uma sexta atitude, né, que me ajudou a conseguir evoluir mais rapidamente foi que eu pedi exoneração daquele meu primeiro concurso que eu falei, que acabei passando aos 18 anos. Eu pedi exoneração e fiquei apenas estudando. E não, se você está pensando que eu sou rico, que eu vim de família rica, você está bem enganado, né? Foi a opção minha ficar sem dinheiro. Eu juntei um trocadinho ali antes de pedir exoneração, mas esse dinheiro não durou muito tempo. Então, a maior parte da minha preparação após o meu pedido de exoneração foi realmente sem dinheiro nenhum. Mas com certeza valeu a pena, porque foi um período em que eu pude evoluir bastante, porque eu tinha todo o meu tempo livre, inclusive podia estudar durante a madrugada, né? Às vezes eu descansava pela manhã e optava em estudar pela madrugada, já que eu não tinha nenhuma obrigação no dia seguinte, então eu tinha essa liberdade de estudar a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Uma sétima atitude foi que eu comecei a ignorar o que as pessoas falavam, né? Não adianta você dar ouvidos a quem tenta te desmotivar a continuar estudando. Eu já ouvi sim pessoas dizendo que achavam que eu não ia conseguir ser aprovado para delegado, mas aquilo que eu sempre falo lá no Instagram, né? Se você sabe mais de concursos públicos do que aquela pessoa que está opinando, então você não tem que ouvir a opinião delas. E se alguém realmente entende de concursos públicos, dificilmente ela vai tentar te desmotivar. Quem vai tentar te desmotivar é quem nunca fez prova nenhuma, é quem nunca conseguiu ser aprovado em nenhum concurso. Uma oitava estratégia que eu utilizei foi sempre estar fazendo provas, seja em casa, fazendo simulados, ou provas mesmo, me inscrevendo. Eu fiz alguns concursos durante esse período de preparação para delegado, inclusive consegui passar em 2 deles, né, que foi o CFO da PM do Ceará e o CFO da PM daqui de Pernambuco. Como o concurso de delegado daqui de Pernambuco estava demorando bastante, eu acabei também fazendo mais 2 vezes a prova da OAB. Então eu passei na primeira vez que eu fiz, logo quando eu concluí a faculdade, e enquanto eu estava estudando para delegado, eu fiz a prova da OAB mais 2 vezes e acabei passando também. E apesar de não ser exatamente os mesmos assuntos da prova de delegado, eu utilizava essas outras provas para treinar o meu psicológico e também para treinar o tempo de prova. Se você treina, dificilmente você vai cometer algum erro quando você for fazer a prova realmente para a qual você está estudando. Então é muito importante você praticar dessa forma como eu fiz, e eu tenho certeza que me ajudou bastante. Uma oitava estratégia que eu utilizei foi interagir com outras pessoas que estavam estudando para delegado. Tinha um grupo no WhatsApp que fazia parte de cerca de 7 ou 8 pessoas espalhadas pelo Brasil. Tinha gente do Ceará, tinha gente de São Paulo, de Goiás, e a gente trocava ideia e trocava materiais. Também fazíamos simulados, cada um ficava responsável por elaborar questões de uma matéria, e depois a gente juntava todas as questões em um simulado e distribuía para cada um. Para finalizar, uma 10ª estratégia que eu utilizei foi treinar a minha mente para fazer provas. Então eu nunca ficava nervoso quando ia fazer uma prova, nunca me dava branco, pelo contrário, eu sempre ficava bem motivado, com ansiedade, uma ansiedade positiva para chegar lá e fazer logo a prova, porque eu sempre me sentia confiante, né? Porque além de estudar bastante, eu também estudava como fazer provas, já tinha toda a minha estratégia já planejada, o que é que eu ia fazer primeiro, o que é que eu ia deixar para o final. E ter o controle do tempo de prova me deixava bem tranquilo, porque eu sabia exatamente o que eu ia fazer em cada período da prova, e isso evitava o nervosismo. Então, se você achou que essas dicas aí te ajudaram de alguma maneira, curte aí, segue o canal, deixa um comentário, eu vou responder todo mundo que comentar. Tem o meu WhatsApp também aí na descrição, tem o link do meu Instagram. Se o feedback de vocês for legal, então eu gravo mais vídeos, né, falando sobre outros temas relacionados a concursos públicos. Então participa aí, beleza? Valeu!